Olá, paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Chegamos ao segundo domingo de dezembro e esta é uma data muito especial, pois celebramos o Dia da Bíblia. Essa celebração foi primeiramente realizada na Grã-Bretanha no ano de 1549 pelo bispo Cranmer, que incluiu o segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia, no livro de orações do rei Eduardo VI. Essa celebração foi criada no propósito de que a população intercedesse neste dia específico, o segundo domingo de dezembro, especialmente em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, por sua vez, essa data foi celebrada pela primeira vez no ano de 1850, ou seja, 301 anos após a sua criação na Grã-Bretanha. E ela foi celebrada no Brasil, então, no ano de 1850, a partir da chegada dos primeiros missionários evangélicos em solo brasileiro. É importante, em consideração a essa data, nós entendermos a origem do termo Bíblia, sendo que o mesmo não aparece no compêndio sagrado, isto é, no conjunto de escritos sagrados. É a partir dessa informação, a informação de que a palavra Bíblia, o termo Bíblia, não está escrito na Bíblia, que iremos agora a etimologia do termo Bíblia, entendermos o seu sentido original. Pois bem, a origem deste termo nos leva à Fenícia, tendo em vista que uma de suas principais cidades era chamada de Biblos, uma das principais cidades da Fenícia. Na época, esta cidade, chamada Biblos, era uma cidade muito conhecida por ser um grande centro comercial. Era uma cidade comercial muito notada na Fenícia. E um dos produtos ali comercializados, que possuía uma grande demanda, era o papiro. O papiro era um material comumente usado para a escrita. Um rolo de papiro, considerando que era negociado, era comercializado na cidade de Biblos, então um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion, e vários destes rolos pequenos de papiro eram então chamados de Bíblia. Portanto, literalmente a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Com a invenção do papel, então, desapareceram os rolos de papiro. E a palavra biblos deu origem, então, a livro, como, por exemplo, nas palavras biblioteca, bibliografia, entre outras palavras que nós não iremos citar aqui. Foi aproximadamente, então, no ano 400, que os escritores cristãos gregos começaram a chamar a Bíblia de os livros, ou os biblos, os livros, no plural, indicando uma série de escritos da revelação divina. Mais tarde, no século XIII, concordando que a Bíblia é uma expressão vocal de Deus, ou seja, por mais que haviam livros que compunham a revelação divina, que eram a revelação divina, chegou-se à conclusão de que, apesar de haver vários livros, era apenas um autor, o próprio Deus, sendo a Bíblia a palavra de Deus. Então o plural foi mudado para o singular, deixando de ser chamado os livros para ser chamado o livro. Então deu origem, no século XIII, a ideia de que a Bíblia é o livro de livros sagrados, conhecido hoje entre nós como a Bíblia Sagrada. Há inúmeros fatores que fazem da Bíblia um livro fantástico demais. E um desses fatores é a sua formação, dividido em duas partes principais, que são o Antigo Testamento e o Novo Testamento, possuindo 66 livros, sendo dispostos 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento.
A Bíblia foi escrita num período aproximado de 15 a 16 séculos, ou seja, um período de 1500 a 1600 anos. Dentro desse período são apresentados cerca de 40 escritores, dentre os quais viveram e escreveram em países, regiões e continentes distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas, possuindo as mais variadas profissões e atividades. Contudo, seus escritos formam uma harmonia perfeita. Isto prova que, ainda que houveram cerca de 40 escritores, a Bíblia possui um só autor. E este autor dirigia os escritores no registro da revelação divina. Este autor é o próprio Deus. A Bíblia não possui a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Na parte humana foi escrita em 3 idiomas, a saber, o hebraico, o aramaico e o grego chamado koiné, que era o grego comum da época. Porém, era e é o próprio Deus se revelando à humanidade de uma forma que o ser humano o pode conhecer. Apesar de toda essa grandiosidade da Bíblia, segundo um levantamento feito pela missão Portas Abertas para a Rádio Transmundial em setembro deste ano de 2021, mostra que ainda há pelo menos 22 países que impõem restrições à leitura da Bíblia Sagrada. Em sua maioria, a restrição à Bíblia é imposta em países que são politicamente regidos pelo comunismo ou religiosamente guiados pelo islamismo. Mas, mesmo assim, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido de todo o mundo. Segundo dados publicados em 2020 pela Wycliffe Global Alliance, das 7.360 línguas que existem no mundo, apenas 698 possuem o livro sagrado completamente traduzido. Das 7.360 línguas existentes no mundo, apenas 698 possuem a Bíblia completamente traduzida em sua língua. Também 3.415 possuem algumas partes das Escrituras traduzidas. Sendo assim, as demais 3.945 línguas, pasmem, neste momento, é isso mesmo, 3.945 línguas, não possuem nenhum sequer versículo traduzido para o seu idioma. Esse grupo de 3.945 línguas sem tradução bíblica englobam em torno de 255 milhões de pessoas. Que coisa triste, né? Nós percebermos que temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos, estamos no dia da Bíblia e muitas vezes não valorizamos. Que neste dia da Bíblia nós possamos de fato fazer valer o seu significado. Eu convido você a nesse dia orar para um despertamento daqueles que possuem a Bíblia apenas como enfeite. Orar para que as barreiras culturais, religiosas e políticas sejam quebradas. E também para que Deus levante mais pessoas hábeis na tradução das Sagradas Escrituras. Fica aqui meu abraço. Fica esta reflexão, esta informação, e que a paz do Senhor seja contigo.